Agora nós vamos começar a falar dos envoltórios celulares, aquilo que envolve a célula, né? O principal deles, como vocês vão ver, é a membrana plasmática, mas tem outros que também envolvem a célula por fora da membrana plasmática. O que é o envoltório celular? É aquela estrutura que separa o interior da célula do meio externo, permitindo troca de substâncias com o meio. Então, faz uma separação, mas não é uma separação absoluta. Permite que algumas substâncias atravessem esse envoltório do lado de fora para dentro da célula e vice-versa. Primeira estrutura de envoltório celular mais importante é a membrana plasmática. Tá? A membrana plasmática, às vezes chamada também de membrana celular, ela está presente em todas as células. E aqui nessa imagem a gente tem uma representação em 3D de uma membrana plasmática, tá? Baseada, bem realista essa representação, ela é baseada em observações de microscópio eletrônico, tá? Experimentos de cristalografia para determinar as estruturas, né, tridimensionais de moléculas. Então, essa representação, apesar de ser criada em computador, ela é fortemente baseada em imagens reais. Okay? O que não é, eu diria, é a coloração. Né? Como eu falei, essas cores são adicionadas. Então, deixa eu ligar aqui a canetinha. Então, o que constitui a molécula plasmática? Ela é uma estrutura lipoproteica formada por fosfolipídios e proteínas. Aqui a gente vai ver, olha, essa camada aqui, amarelada, ela é a estrutura dos fosfolipídios aqui. Tudo isso aqui, até lá ao final, é a camada de fosfolipídios, tá? Continua aqui até o finalzinho ali. E as proteínas são essas estruturas desse tipo aqui, muito mais variadas, né? Bom, proteína, certo? Uma grande variedade de proteínas aqui também, grudadas nos fosfolipídios, algumas mais para dentro da célula. Esse aqui é o interior da célula, né? Então essa está para o lado de dentro da célula, essas aqui estão para o lado de fora. Algumas atravessam de um lado para outro, como essa aqui, ó. Essa aqui, ela tem uma pontinha para dentro e uma grande parte para fora aqui. Tá. Então essas proteínas estão ligadas à camada de fosfolipídios e fazem parte da membrana plasmática. E o que é esse fosfolipídio? O fosfolipídio é essa moléculazinha aqui. Olha, aqui a gente tem um fosfolipídio. Cada bolinha dessa é a cabeça de um fosfolipídio. A gente chama de cabeça, assim, de forma não formal, né? A cabeça do fosfolipídio. Aqui a gente tem a estrutura química do fosfolipídio. Deixa eu limpar isso aqui. Aqui é a estrutura química do fosfolipídio. Essa está escrito região hidrofílica é justamente o que seria a cabeça. O que é um fosfolipídio? É uma molécula de gordura que tem um grupo fosfato. O grupo fosfato é uma molécula de fósforo, que está aqui em amarelo, ligada a 4 moléculas de oxigênio, que estão aqui em vermelho. 1, 2, 3, a quarta está ali para trás. Tá. Isso é o grupo fosfato, ele fica aqui na cabeça da molécula de fosfolipídio. O resto da molécula é formado por muito carbono, que são as esferas pretas, e hidrogênio, as esferas brancas, tá? Pois bem, então esse fosfolipídio ele tem duas partes. A cabeça, que é a região hidrofílica, ou seja, uma região que tem afinidade com a água.
E a cauda, que é a região hidrofóbica, uma região que não tem afinidade com a água, tá? Então, o fosfolipídio ele é uma molécula anfipática, tem uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica na mesma molécula. O que vai acontecer? A região hidrofílica ela vai se ligar a moléculas de água. Já a hidrofóbica ela não pode ficar próxima da água. Isso faz com que, num ambiente aquoso, as moléculas de fosfolipídios tendam a se reunir, formando essa estrutura que a gente vê aqui, que é da membrana plasmática, ou seja, a estrutura com a parte da molécula com afinidade pela água, a cabeça hidrofílica da molécula, fica para o lado externo. Então, teria a água desse lado aqui externo da célula, a água do lado interno. Então, você tem a cabeça hidrofílica em contato com a água de um lado e aqui do outro. Aqui a gente tem uma molécula de fosfolipídio, aqui a gente tem outra. Essa aqui está com a cabeça voltada para o lado de fora da célula, essa está com a cabeça voltada para o lado de dentro. As duas voltadas para onde tem água. E a cauda hidrofóbica, que não pode ficar em contato com a água, dessa aqui está voltada para baixo, dessa aqui está voltada para cima, de forma que essa região no meio da membrana plasmática não tem água. São só essas partes do fosfolipídio, a parte hidrofóbica, uma ligada com a outra, né? Então a gente tem uma camada de fosfolipídios aqui, um do lado do outro, formando uma barreira com a cabeça hidrofílica voltada para fora, a cauda hidrofóbica voltada para dentro, e do outro lado, na face interna da célula, a mesma coisa, só que de cabeça para baixo. Aqui as cabeças hidrofílicas dos fosfolipídios voltados para baixo, em contato com o citoplasma aquoso, e a região hidrofóbica, a cauda hidrofóbica, voltada aqui para o centro, onde elas ficam isoladas da água. Isso cria uma barreira, então, separando a parte interna da célula da parte externa. Tá? Então, por isso a gente diz que a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídio. A gente tem essa camada com a cabeça hidrofílica voltada para fora e uma segunda camada com a cabeça hidrofílica voltada para dentro. Nessa camada aqui de bicamada de fosfolipídios, só conseguem passar moléculas que sejam muito pequenas, tá certo? Muito pequenas e que não tenham carga elétrica. Então ela não é absolutamente impermeável. Mas a membrana plasmática, além da bicamada de fosfolipídios, tem também as proteínas que atravessam a membrana, né, ou estão ligadas à membrana. Mas principalmente essas que atravessam as membranas, elas vão ser responsáveis por transportar moléculas maiores do lado de fora para o lado de dentro, ou vice-versa, né, ou o contrário, ou de dentro para fora. As moléculas que não conseguiriam atravessar naturalmente a camada de fosfolipídios, porque são moléculas muito grandes, ou porque tem uma carga elétrica, enfim, elas vão conseguir fazer essa travessia através ou com a ajuda das proteínas de membrana. Com isso, evidentemente, a célula consegue controlar o que entra e o que sai dela, porque ela controla através dessas proteínas. Se eu quero que uma molécula lá de fora entre na célula, como por exemplo uma molécula de alimento, eu coloco lá, a célula coloca lá na membrana dela uma proteína que faça esse transporte. Agora, se tem uma molécula que ela não quer que entre, que ela quer que fique de fora, é só não botar, se essa molécula é grande, é só não botar nenhuma proteína que permita essa travessia, né? Então essa é a função básica da membrana plasmática: separar o meio interno da célula do meio externo e também controlar o tráfego de substâncias de fora para dentro e de dentro para fora. Além da membrana plasmática, a gente pode ter outras estruturas que também são envoltórios celulares. A gente tem os envoltórios que ficam externos à membrana plasmática, ou seja, eles envolvem a célula
por cima, né, por fora da membrana plasmática, tá? Esse tipo de envoltório geralmente são resistentes, mais resistentes que a membrana plasmática, mas ao mesmo tempo são mais permeáveis e não tem muito controle da permeabilidade. Essa função de controlar o que entra e o que sai, ela é mais da membrana plasmática mesmo. Os outros envoltórios externos à membrana, eles têm uma função mais de dar uma resistência física às células, né? Protegê-las do meio externo, de perigos químicos ou até de predadores. Também vai ter essa função é principalmente exercida por parede celular, né? Parede celular, ela vai estar presente na maioria das bactérias, nas cianobactérias, em fungos, em plantas e em alguns protozoários. Não está, via de regra, em célula animal. Célula animal, via de regra, não tem parede celular, tá? E protozoário não é animal, é protozoário. Tá. Outro tipo de envoltório externo vai ser o glicocálice ou glicocálix, tá? Que ele vai estar aí sim presente nas células animais e de muitos protozoários, né? Coloquei protozoários aqui entre aspas porque essa classificação de organismos como protozoários, esse grupo protozoário, isso já caiu em desuso, né? A gente fala ainda porque a gente fala protozoário, todo mundo sabe o que é, aquele organismo unicelular eucarioto pequenininho, mas na verdade já não se usa mais esse nome. Em algum momento a gente vai falar sobre isso. Essa imagem aqui é de foraminífera, é um grupo desses organismos unicelulares eucariotos, que a gente chama vulgarmente de protozoário. E a foraminífera, ela constrói uma teca, é uma estrutura, um outro tipo de envoltório externo à membrana, né, que não é glicocálix e não é propriamente uma parede celular, é uma teca, uma estrutura externa, olha, com uma carapaça que envolve o organismo. É interessante que, embora seja razoavelmente grande essas estruturas, a gente ainda está falando de um organismo que ele é unicelular, é uma única célula, tá? No caso dos foraminífera. Aqui, ó, a gente está mostrando o glicocálix, então, aquele envoltório por fora da membrana plasmática que tem em animais e em procariotos também, né? A camada de glicocálix está associada à membrana, ligada à membrana, tá? E vai ser formada ali por proteínas ou glicoproteína, né? Proteínas ligadas a glicídios, a açúcares, para o lado externo da membrana. Ela funciona como uma barreira contra agentes físicos e químicos. E também tem outras funções para a célula, além da proteção. Uma das funções é de reconhecimento celular. Então, uma célula pode reconhecer a outra, se é do mesmo tipo, se não é, através desse glicocálix. O glicocálix é como funciona como uma, digamos assim, uma sinalização ali por fora, uma plaquinha do lado de fora da célula, né? Várias plaquinhas espalhadas do lado de fora da célula, dizendo: olha, eu sou uma célula nervosa, eu sou um neurônio, se for o caso, ou não, eu sou uma célula muscular. Então o seu organismo consegue reconhecer isso, né? Uma célula reconhece a outra, né? Eu estou encostado numa célula nervosa. E isso é importante para o funcionamento dos organismos pluricelulares. Aqui nessa imagem a gente tem um corte de um vaso sanguíneo, né? Aqui são as células do lado externo, mais acinzentado. E essa parte branca interna é o lúmen do vaso sanguíneo, ou seja, a cavidade por dentro do vaso sanguíneo. E a gente vê aqui nessa parede então interna do vaso sanguíneo esses fiapinhos que são os glicocálices das células, né? São essas
glicoproteínas, proteínas ligadas a glicídios voltados para o lado interno aqui. O outro muito importante envoltório externo à membrana plasmática, como eu falei, é a parede celular, é uma estrutura mais rígida que o glicocálice. E as células que têm parede celular, elas possuem uma menor capacidade de modificar sua forma e também a posição dela quando se trata de uma célula que faz parte de um organismo pluricelular. A gente tem alguns tipos diferentes, né, de parede celular. Ela pode ser, no caso dos organismos procariotos, formados por peptidoglicanos, né, que são açúcares associados a aminoácidos. Isso são a parede celular de bactérias. No caso das arqueias, a parede celular é formada por que a gente chama de pseudopeptidoglicano. Tá. Algumas espécies têm, por fora da parede celular, ainda uma terceira, no caso, um terceiro envoltório celular, que é a cápsula, né? Então, a cápsula é uma estrutura externa à parede celular que está presente em algumas bactérias, né? Não todas, e não está presente em arqueias nem em eucariotos. A composição química é variada, depende de espécie para espécie. Então, aqui nesse modelo, aqui nesse esquema de uma célula procariota, a gente consegue ver agora todas essas estruturas, né? Aqui o DNA circular no meio do citoplasma, que está aqui em verde, os ribossomos, essas bolinhas azuis. A gente tem a membrana plasmática, essa fina linha vermelha. Por fora, a parede celular tem uma fina linha verde aqui externa, tá? Em amarelão aqui, a cápsula por fora da parede celular, que pode ser bem mais espessa que as outras, tá? Então, uma bactéria, nem todas têm todas essas estruturas, mas as que têm, então elas vão ter 3 envoltórios celulares aqui, bastante protegida do meio externo. Tá. Já aqui a gente tem um esquema de uma célula eucariota vegetal. A célula eucariota vai ter um núcleo, como eu falei, e várias organelas membranosas internas, que a gente vê depois. Agora vamos ver os envoltórios, né? Então, além da membrana plasmática, que está aqui em amarelo, a célula vegetal terá a parede celular externa à membrana plasmática, né? Então, em plantas, a parede celular é formada principalmente por celulose, e ela está representada aqui em verde, né? Esse verde por fora. Mas só no esquema, tá? Na vida real, a parede celular não é verde. O que dá a cor verde é a clorofila dentro de uma organela vegetal, que é o cloroplasto. Aqui no esquema que está pintado de verde a parede celular e é formada principalmente por celulose. A parede celulose vegetal, a parede celular vegetal, ela apresenta um espessamento com a idade. Quanto mais velha a célula, mais espessa vai ficando essa parede celular, ela vai aumentando, tá? E ela, então, na estrutura rígida, ela determina o formato da célula vegetal, tem uma função estrutural na planta também, por ser rígida, manter a rigidez do caule, da folha, né? Tem uma outra substância também, que é a lignina, que vai estar muito responsável pela rigidez dos troncos de árvores, né, de arbustos mais velhos. Mas quando a gente vê um broto, né, uma muda, ainda com aquele caule bastante esverdeado, é principalmente a celulose que está mantendo a sustentação daquela planta. Ainda não tem essa outra substância lignina. Como a parede celular vai se tornando espessa, ela tende a isolar a célula vegetal totalmente do meio externo, a parede celular de celulose. Quando ela vai ficando muito espessa, ela vai ficando muito impermeável.
E uma célula não pode viver totalmente isolada do meio externo, né? Ela precisa receber nutrientes, ela precisa jogar coisas para fora, né? Como é que a planta resolve isso? Resolve tendo estruturas específicas nessa parede celular que são chamadas de plasmodesmos. Aqui indicado, plasmodesmos aqui, né? Aqui, que é o plasmodesmo. É uma região da parede celular que é mais fina e que tem um orifíciozinho, ó, tá? Essa bolinha amarelinha, um orifício na parede celular. Não é um orifício na membrana plasmática. A membrana plasmática está ali em amarelo por baixo, contínua, tá? Mas tem um orifício na parede celular, o plasmodesmo. E através desse plasmodesmo a célula pode fazer esse contato com o meio externo, transportar nutrientes do meio externo para dentro ou jogar algum resto metabólico de dentro da célula para fora, tá? Em alguns tecidos vegetais, sim, o plasmodesmo, além desse orifício na parede celular, também tem uma ligação do citoplasma de uma célula com a outra, ou seja, tem uma passagem também na membrana plasmática, tá? Em alguns tecidos, tornando assim o citoplasma meio que contínuo entre várias células. É uma passagem estreita, então estreita larga o suficiente para permitir o compartilhamento de pequenas moléculas, mas também estreita o suficiente para impedir que as organelas de uma célula passem para outra, né? O núcleo de uma célula e para outra, isso não acontece. Tudo bem? Aqui a gente tem um esquema tridimensional da parede celular vegetal, né? Ela está aqui dentro, aqui temos a membrana plasmática aqui embaixo. Esses tubos, né? Esses cilindros amarelos representam as fibras de celulose da parede celular. Tem algumas outras moléculas aqui no meio, hemicelulose, pectina, que também ajudam na estrutura dessa parede. Mas você vê que em termos de massa da parede celular, boa parte é celulose, ok? A gente também tem a parede celular de eucariotos. Alguns eucariotos unicelulares também apresentam parede celular, cuja a composição pode variar de celulose, sílica ou quitina, como no caso dos fungos, tá? Aqui atrás está um esquema de uma célula animal. Não sei porque que eu botei isso. A célula animal não tem parede celular, tá? Não tem. A gente tem parede celular nos procariotos, como a gente já falou. No caso dos eucariotos, a gente vai ter em plantas, em fungos, em protozoários, não em animal. Tá? Então, dos envoltórios celulares, a gente tem o que é comum para todos, que é a membrana plasmática, formada pela bicamada de fosfolipídios e proteínas associadas ali. E a gente tem esses envoltórios por fora da membrana plasmática, que aí varia de organismo para organismo. Alguns têm, outros não têm. Alguns têm com uma composição, outros têm uma composição química diferente, que é a parede celular, o glicocálice e a cápsula, no caso de bactérias. Tá certo? Aqui a gente tem uma representação gráfica, né, de diferentes paredes celulares em fungos. Fungos são eucariotos que têm parede celular, né? Então aqui embaixo, ó, a gente tem para todos eles representado uma membrana celular, né, com uma proteína aqui, transmembrana, e para o lado de fora aqui da célula, diferentes constituintes de
parede celular de acordo com a espécie de fungo, aqui de Cândida, pneumocystis, aspergillum, etc, etc. Então é bastante variado. Nos fungos, o constituinte químico da parede celular. Se tem uma parede celular, não é de celulose, tá? Ela normalmente tem quitina, deixa eu limpar aqui. Então aqui, quitina, ela normalmente vai ter, a maioria, nesse não tem, mas tem todos os outros. E mais algumas coisas, que é variável de espécie a espécie, tá certo? A gente não pode seguir adiante sem antes falar dos vírus. O vírus é uma entidade, praticamente, né? Porque a gente não pode direito chamar de organismo. Eu chamo de organismo, na verdade. Mas muita gente vai torcer o nariz, porque organismo dá a ideia de que é algo vivo, e tem muita gente que vai falar que o vírus não tem vida, né? Eu gostei dessa expressão que eu vi no livro, que é de vida emprestada, que diz que os vírus têm uma vida emprestada. Eu achei muito interessante. Por que eles dizem isso, né? Porque os vírus, comparados com eucariotos e também com procariotos, os vírus são ainda menores e mais simples, tá? E eles não possuem estruturas e maquinaria metabólica que é encontrada nas células. A grande maioria dos vírus não passam de genes empacotados em uma capa proteica, um envoltório de proteína, ou seja, não de lipídios, como ocorre na membrana plasmática das células. Aqui na imagem do fundo a gente tem, essa é uma imagem, não é de microscópio, é uma imagem artística, uma representação artística em 3D de um vírus. Essa parte toda externa que a gente está vendo é esse envoltório proteico que a gente chama de capsídeo, né? O fato é que os vírus, por serem simplesmente genes dentro de uma cápsula de proteína, eles não conseguem se reproduzir nem desempenhar suas atividades metabólicas fora das células dos hospedeiros. Eles não passam de partículas infecciosas constituídas por um ácido nucleico circulado por uma camada de proteína. Tá? Em alguns casos a gente tem o vírus envelopado, né? Isso é particularmente mais comum nos vírus que infectam animais. Então, consequentemente, tem muitos vírus também que infectam seres humanos que são envelopados. O que é isso? Por fora dessa capa de proteína tem um segundo envoltório que é de fosfolipídio, mas não é uma membrana plasmática do vírus exatamente. Na verdade, ele é roubado do hospedeiro. A gente vai em outro vídeo ver em detalhes maiores isso, tá? Vai ter um vídeo aqui só sobre vírus e a gente vai ver isso detalhadamente. Então a gente não vai olhar muito vírus agora, só citei aqui a existência deles. Eles não são nem célula procariota nem célula eucariota, eles sequer são célula. É um outro tipo de entidade biológica. Organismo, né? Um outro tipo de organismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre envoltórios celulares. Não deixem de assistir os próximos, ok?